Abra, por favor, a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 10, e um disclaimer. O que é disclaimer em português? Bom, só para vocês saberem, nada foi combinado, tá? Eu só sabia que era uma conferência do Espírito Santo, né? E aí eu estava orando hoje à tarde no hotel. Quando eu fiquei sabendo da conferência, eu achei que iria falar assim, mais especificamente, né, sobre o Espírito Santo. Aí deixei ali uma mensagem preparada, mas creio eu, não é bem isso, né, que o Senhor tem para nós nessa noite. Talvez a princípio, né, possa parecer que eu saí do tema, do tópico, né? Mas eu acho que no processo e ao final ali o Senhor que está no nosso meio vai fechar bem, né? Ele sempre, se eu errei, eu creio que ele vai consertar muito bem no final. Aleluia. Abra sua Bíblia então, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25. A parábola do bom samaritano, pelo menos é assim que está na minha versão da Bíblia. Certa ocasião, um perito na lei, levantando-se para pôr Jesus à prova, lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: um homem desceu de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve compaixão. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Continue a agir no nosso meio, Senhor. Nos dê ouvidos sensíveis, um coração pronto para receber a tua boa semente, a tua boa e santa palavra. Faz isso para a tua glória, Senhor Jesus. Amém. 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 A verdade é que não sabemos ao certo
se a história do bom samaritano foi algo que de fato aconteceu, ou se foi uma história ilustrativa, né, criada pelo Senhor para ensinar um ponto, né? Na minha Bíblia, como eu disse, em cima tem o título de A Parábola do Bom Samaritano, mas a gente sabe que os títulos não foram inspirados por Deus, né? A gente tem essas sugestões humanas que muitas vezes ajudam, outras vezes levam a gente, né, para outros caminhos, né? Mas se a história que o Senhor nos contou foi verdadeira, né, se de fato aconteceu, é impossível nós calcularmos o tamanho da influência que um simples homem gerou no coração de tantos outros ao longo dos séculos, né? Quantas ações, quantas organizações, quantos atos de amor não foram inspirados por esse gesto de um simples homem. Mas o que estava acontecendo? Não fazia muito tempo, o Senhor ele havia iniciado a sua missão de proclamar o Evangelho. E Jesus ele não apenas pregava, mas curava os enfermos, expulsava os demônios, ressuscitava os mortos. E isso fazia dele uma pessoa muito querida, uma pessoa muito popular. Só que quanto mais essa popularidade do Senhor Jesus crescia, mais a oposição por parte dos líderes religiosos que detinham o poder institucional, né, mais o poder e a influência desses líderes, mais a oposição, né, desses líderes crescia, né? E esses líderes, eles acusavam o ensino, né? Diziam que o ensino de Jesus era contra a lei de Deus. Eles condenavam o estilo de vida que Jesus tinha, porque afinal de contas Jesus ele se assentava, né, com prostitutas, com pecadores, né? Ele ajudava o fraco, o pedinte, ajudava o miserável em pleno sábado. Ele fazia o bem. E por isso esses líderes religiosos passaram a tramar, né, contra o Senhor, e sempre que possível eles tentavam fazer com que Jesus dissesse algo publicamente que pudesse, né, colocar ele em situações bem complicadas. E chega então, versículo 25, certa ocasião, um perito na lei, né, um doutor na lei judaica, alguém que tinha o peso, né, e que talvez poderia pegar Jesus numa resposta e incriminá-lo. Ele se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e lhe diz o quê? Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus rapidamente respondeu com outra pergunta, né? O que está escrito, né? Como você a lê, como você a interpreta? Jogou de volta a batata quente, o doutor da lei. Então rapidamente ele responde, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Oh, glória a Deus, aleluia. O discurso estava na ponta da língua, decorado, memorizado. E Jesus então, na sequência, ele lhe responde, diz ao mestre da lei: respondeste corretamente. E se o tempo tivesse permitido, eu gosto de crer que o doutor da lei, depois desse elogio, né, respondeste corretamente, se o tempo tivesse permitido, ele teria enchido o peito e talvez pensado, né, mas é claro que eu respondi corretamente. Eu sei de muita coisa. Sei de muita coisa. Só que Jesus não parou por aí, né? Respondeste corretamente.
faça isso e viverás. Aí eu gosto de imaginar o doutor da lei tendo um piripaque, né? Eu não esperava ouvir isso, né? Não, espera aí. Faça isso, mas eu não faço. Eu sei, eu conheço as escrituras, conheço as doutrinas, conheço a lei, está na ponta da língua, eu sei. Mas fazer, não, espera aí. E querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? A resposta que o doutor da lei deu, né, foi o resumo de toda a lei de Deus. E Deus tem um desejo de nos mostrar algo através da lei. E aquilo que o Senhor quer nos mostrar através da lei é que fora do amor não é possível vida. Né? Que a vida só existe, a vida só pode existir porque o amor existe. Né? A justificativa da vida é o amor. O amor é a essência de toda a lei de Deus. O amor. Mas amor a quem? Porque todo ser humano nasce com essa capacidade de amar. Só que depois da queda, ninguém mais nasce amando quem deve ser amado. Né? Por isso que o Senhor teve que vir, né, e revelar que existe uma ordem. Ele teve que nos dizer que o que vale realmente é amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, e assim amar o próximo como nos amamos. Essa é a dinâmica. Só quando a gente ama Ele de todo o coração, entendimento, alma, força, é que a gente ama o próximo como a gente ama nós mesmos, né? Só que a humanidade, ela caiu, perdeu a noção, não ama mais quem deve ser amado. Hoje o homem se ama demais, né? Ama a si mesmo de todo o coração, força, né? Entendimento. O homem não mede esforços para se amar, né? Faz de tudo, investe uma vida inteira se preocupando apenas consigo mesmo e dá a mesma atenção a Deus que dá ao próximo. O que não é muita, né? Porque quem se ama em primeiro lugar não tem muito tempo para amar aos outros, muito menos a Deus. As coisas estão de cabeça para baixo, né? O homem tomou o lugar de Deus e ele tem uma outra lei no seu coração: amarei a mim mesmo. Mas voltando ao texto, e quem é o meu próximo? Essa pergunta do versículo 29 mostra o mesmo sentimento que muitas vezes nós temos quando o assunto é amor ao próximo. Porque com essa pergunta, na verdade, o doutor da lei, ele queria estar: até onde vão as minhas obrigações? Qual é o limite de se fazer o bem? Qual é? Ele queria saber até onde ele deveria amar, para ver se encontrava alguma justificativa na sua falta de amor. Ele precisava de uma desculpa, de uma boa justificativa. E aí, enquanto nos preocupamos em saber até onde devemos ir quando o assunto é amar, Jesus, ele nos surpreende com outra pergunta retórica, né? No versículo 36,
Ele faz um rearranjo da pergunta original do doutor da lei. O doutor da lei perguntou no versículo 29, quem é o meu próximo? Mas Jesus pega a pergunta e muda para quem foi o próximo. Ele mudou o foco, ele muda o foco da questão. É como se ele estivesse dizendo, olha, não se preocupe em querer saber quem o próximo é, mas se preocupe em ser o próximo. A questão não está no quem o outro é, a questão está no quem é você. Não depende de quem o outro seja, mas depende de quem você é. E se você é filho ou filha de Deus, então você é o próximo de todo aquele que carece de amor. Você e eu somos o próximo. É como se o Senhor estivesse dizendo, olha, para quem está procurando os limites do amor, eles não existem. Amar é extrapolar os limites, é ir além dos limites, e Ele extrapolou, foi muito além de todos os limites ali naquela cruz do Calvário, no meu e no seu lugar, muito além. Ele foi muito além. Mas, em termos práticos, no que consistiu este amor aqui no texto? Qual foi a manifestação do amor no texto? Jesus começou dizendo que certo homem, descia de Jerusalém para Jericó e acabou sendo atacado. Jericó, na época do Senhor, era uma espécie de cidade residencial onde os ricos moravam. Era uma espécie de bairro nobre, que ficava a uns 27 quilômetros de Jerusalém. E Jerusalém era uma espécie de bairro central, onde as coisas aconteciam. E esse homem então, depois de resolver as coisas que tinha para resolver no centro, voltando para casa, ele foi atacado. E algo interessante nós percebemos aqui, é que o homem não tem identidade. Jesus faz questão de dizer que foi certo homem. Não João ninguém. Não um israelita, não um parente, um amigo, uma pessoa boa, Por quê? Porque o que era importante não era a identidade. O que era importante não era saber, se era uma pessoa da igreja, alguém justo. O importante era saber que era uma pessoa em necessidade. O importante não era quem a pessoa era, o importante era a dor, era o sofrimento. E esse certo homem, ele estava ali largado na estrada, inconsciente, completamente nu. Estava nu. As roupas eram itens de valor e com certeza os assaltantes levaram. E estava esse homem desconhecido, ensanguentado, nu, largado no meio da estrada. E aí aconteceu algo mais ou menos assim. Passou o sacerdote, possivelmente depois do seu turno sacerdotal, depois de um dia de trabalho, depois de um culto abençoado, talvez voltando para casa. Ele viu aquele homem coberto de sangue, tomou conhecimento da necessidade, mas fingiu que não era com ele. E é mais ou menos como acontece conosco quando a gente está caminhando pelas ruas e vê lá na frente alguém maltrapilho e atravessa para o outro lado da rua, ou se não rente a calçada e nem ousa olhar nos olhos, porque se olhar nos olhos a pessoa vai pedir ajuda e
Aí eu vou ter que ajudar, porque Jesus, né, ordena que a gente ajude todo aquele que pede. E na sequência passa um levita, que também viu a cena horrenda, grotesca, tomou conhecimento da dor alheia e passou batido, passou reto. Mais ou menos como acontece quando, não sei, de repente, alguém fica sabendo que tem gente passando necessidade, dificuldade na igreja, mas evitam de perguntar se está tudo bem, porque aí a pessoa vai falar que não está, aí vai dar aquela coisa, você vai ter que se envolver, dor de cabeça, não, deixa para o pastor. Só que aí passou o samaritano, aquele que, esse povo aí não conhece a Deus não, tem Deus neles não. Esse que era considerado um pagão, alguém que não conhecia Deus, sabe o que ele fez? Ele viu, e eu tenho quase certeza que ele teve a mesma sensação de desgosto que os outros tiveram. Não era uma cena bonita, um homem desconhecido, nu, ensanguentado, largado ali na estrada. Qualquer um ia ter o desejo de, não quero lidar com isso. Liga para a polícia, para o SAMU. Não era uma situação fácil. E se os assaltantes estivessem por aí? Uma rua perigosa. Só que o samaritano teve algo que os outros não tiveram. Ele teve compaixão. Bem-aventurados os compassivos. Bem-aventurados os misericordiosos, estes receberão misericórdia. Ele teve compaixão. Então ele desceu do animal, se aproximou, não estava na agenda. Você tinha trabalhado o dia todo, estava cansado. As crianças estavam esperando em casa. Dar jogo de futebol na televisão, cinema marcado no shopping. Mas ele parou, desceu do animal, se aproximou, e a primeira coisa que ele fez foi, ele se identifica com aquele que está no chão, assim como aquele que estava no céu veio, desceu e se identificou conosco. E aí ele cuida dos ferimentos, passa o álcool do vinho, um antisséptico, depois passa o óleo para dar uma aliviada na dor. E aí coloca o homem no seu animal, que faz ele ir caminhando até um hotel. E lá ele passa a noite toda cuidando daquele homem. E no dia seguinte ele vai para a recepção, deixa um dinheiro extra e diz, olha, se ele gastar alguma coisa, você me conhece, né? Você sabe quem eu sou, né? Se ele gastar mais, eu volto e acerto. Além de tudo, era alguém, que tinha crédito, tinha testemunho, bom testemunho no mercado. Uau! Quando eu leio esse relato, eu gosto de imaginar uma cena assim. Imagina um grupo de cristãos depois de um culto abençoado, e acaba o culto, estão lá fora, cai aquela chuva, aquele pé d'água, e vem aquele irmão abençoado, vem todo mundo, entra 8 no carrinho dele. Ele vai deixando, para deixar o pessoal em casa, e no meio do caminho, eles veem alguém no chão, e impressionantemente, o que está conduzindo para, não finge que não viu. Aí alguns já se
já se oferece. Não, a gente fica aqui, descem 6, vai um com ele, vai para o hospital, e ele passa ali a noite, enfim, para ver o que aconteceu com aquele homem, enfim. Uau! Porque para mim avivamento é isso. Se você tem isso no coração, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Isso é fogo santo. Porque o Espírito Santo é Deus. E Deus é amor. E por isso a evidência, uma pessoa cheia do Espírito Santo é necessariamente uma pessoa cheia de amor. Se você está tendo experiências, mas vazio de amor, analise essas experiências. Espírito Santo é Deus, Deus é amor, e uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa cheia de amor. E eu confesso que eu fico, eu estou arrepiado aqui, quando eu vejo essa primeira palavra do versículo 31, eu fico assim, carne fica, ai. Eu não sei qual é a primeira palavra na sua versão, mas na minha versão é casualmente. Versículo 31. Casualmente passava pelo necessitado um sacerdote, um crente cheio do Espírito Santo, com a Bíblia debaixo do braço, o ministro de louvor, o diácono, o presbítero, o membro da igreja Alcance de Pinhais. Passava casualmente, sem que aquilo estivesse na agenda. E quantos casualmente, sem planejar, encontram, passam por pessoas, ficam sabendo de situações. E quantos param por essas pessoas? Quantos mudam os planos? Quantos mudam a direção? Quantos rearranjam a agenda por conta dos necessitados? Porque quando eu leio casualmente, eu ouço o Senhor dizendo: esteja sempre pronto para amar. Esteja sempre pronto, Juliano, João, Maria, Renato, Marcela, estejam sempre prontos para amar, porque a qualquer momento eu posso fazer com que pelo seu caminho cruze alguém que está precisando conhecer a revelação encarnada do meu amor. Eu e você somos a revelação encarnada hoje do amor de Deus. O próximo é aquele por quem nós paramos para amar. O próximo é aquele por quem a gente muda os nossos planos para revelar o amor encarnado de Cristo. E aí nos versículos 33 ao 35 nós vamos encontrar os verbos principais, as ações que vão confirmar o amor por parte do samaritano. As ações. Primeiro, ele viu,
Ou seja, ele tomou conhecimento da situação, da necessidade, da dor. Ninguém precisou chegar até ele. Ele viu e ele respondeu. E muitas vezes aqueles que precisam não conseguem chegar até nós. Mas nós sabemos, nós vimos, nós tomamos conhecimento. E aí em seguida ele se compadeceu, teve compaixão, se colocou no lugar da vítima. E uma vez um pastor amigo meu, ele chegou a dizer que aqui 2 perguntas foram feitas. O sacerdote e o levita, eles perguntaram: o que eu vou perder se eu ajudar? E aí eles foram embora. Só que o samaritano, ele fez uma pergunta diferente, né? O que ele vai perder se eu fingir que eu não vi? E aí ele se aproximou, ele enfaixou, ele cuidou, levou, pagou e prometeu dar continuidade aos cuidados. Ele iria se responsabilizar pelo bem daquele homem, né? Ainda depois. E aí com essas ações, com esses verbos, fica muito claro aquilo que a Bíblia busca definir como sendo amor. Diferente do que as novelas, diferente do que os contos de fadas buscam nos ensinar, né? O amor bíblico não é simplesmente um sentimento. Amar está mais voltado a ser uma decisão sóbria, que acontece independentemente do que estamos sentindo. Amar está mais voltado a ser uma decisão calculada, sóbria, que muitas vezes deve acontecer separadamente, independentemente do que a gente sente. Como assim? O que está escrito no conhecidíssimo trecho de João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Espera aí, não está escrito que Deus amou as pessoas que vivem no mundo de tal maneira que fez o coração dele bater mais forte? Não, que arrancou dele suspiros. Não, Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu. O amor de Deus se manifestou na doação voluntária e sóbria do seu único Filho. E isso planejado antes da fundação dos tempos. E Romanos, capítulo 5, versículo 8, ainda diz que Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda pecadores. Ele nos amou, Ele deu o seu Filho para ser morto por nós, sendo nós ainda pecadores. E João capítulo 3:36 vai complementar dizendo: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sobre aqueles que se mantêm rebeldes contra o Filho paira a ira de Deus. A ira de Deus estava sobre nós antes de nos submetermos ao senhorio de Cristo Jesus. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sim, Deus ama a humanidade. Deus escolheu amar a humanidade, mas não porque estava
apaixonado, doente de paixão por ela. Ele ama não porque ele sente simplesmente, mas ama apesar dos seus sentimentos. Porque quando ele olha para essa geração rebelde contra o filho, o seu coração se enche de ira santa, uma ira diferente dos homens, mas ira. E Deus não muda, Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre. Se no passado a rebeldia, o pecado trouxe desgosto ao coração de Deus, mal-estar, ira, isso não mudou hoje. Só que será que a figura do nosso Deus é como a figura de um Deus que solta fumaça negra, né, pelas narinas, né, cheio de raiva incontrolável? Não! Deus tem tanto poder, Ele é tão poderoso que apesar da sua ira, apesar de sermos rebeldes, pecadores, Ele é capaz de nos amar. Ele é tão poderoso que é capaz de se doar, de derramar graça sobre o justo e o injusto, apesar do que Ele sente. Ele toma decisões sóbrias. Ele ama e continua amando apesar de sentimentos. E é por isso que Ele nos ordena justamente. É justo, é por isso que é justo Ele nos ordenar a sermos amantes. É por isso que Deus sabe que podemos amar. Por quê? Porque toda a lei de Cristo se resume no amor. Mas se a definição de amor fosse um sentimento, como é que Deus me responsabilizaria por amar ou deixar de amar? O que são sentimentos? São reações involuntárias diante de situações. Os sentimentos são involuntários. Alguém aqui consegue odiar alguém simplesmente porque quer? Se apaixonar por alguém simplesmente porque quer? Vai, Maria, tá, bate, bacana, vai coração. Se apaixona, vai. Não é assim. Agora, será que Deus seria justo se nós fôssemos responsabilizados por sentimentos involuntários? Não se lembram? Irai-vos, mas não pequeis. Ok, o sentimento vem. Mas uma coisa é você querer pular no pescoço de alguém, e outra coisa é você pular no pescoço de alguém. Não é? Então, se o amor não se define no sentimento, se amar é uma decisão, se o amor é dar, é ajudar, é compartilhar, é sacrificar, é ir, é abraçar, se o amor é algo que eu tenho controle, então Deus pode sim me cobrar e me responsabilizar por ter amado ou deixado de amar. Amém? Sentimentos são consequências do amor, são frutos do amor, não definem o amor, mas complementam. E fazendo aqui um comentário, né, saindo um pouquinho, né, quantos casais, né, se separam e o discurso é: não gosto mais, não sinto mais nada por ele e por ela. Espera aí, o que é que foi ali no altar, a aliança feita com o Senhor e com o seu povo? Qual foi a aliança? Sentir para sempre? Não. Amar para sempre. Amar. Se os casais escolhessem amar, os sentimentos voltariam.
sentimentos voltariam. O casamento se constrói, né? Quando agimos, os sentimentos vêm. E olha só o que Jesus nos disse, nos ordenou: amem os inimigos. Amem os inimigos. Imagina alguém que fez um mal terrível para a gente da sua casa, para a gente que você ama, né? Tem uma grande afinidade e amor, né? Sentimento. Ame o inimigo, não é humano. Quantos aqui morreriam de paixão por alguém que fez um mal para a sua casa? Ninguém. Só que todos aqui poderiam sim amar um inimigo. Como? Dando um copo de água, dando um prato de comida. Por quê? Porque dar um prato de comida, um copo de água, não exige sentimento. Para eu dar um copo de água, um prato de comida para quem tem fome, eu só preciso saber o que é amar. É isso que eu preciso saber. E aí lá no final, no versículo 37 do capítulo 10 de Lucas, depois que o doutor da lei entendeu e todos os que estavam ouvindo entenderam, Jesus então ele diz, ou disse a ele e diz a nós aqui: vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Esteja sempre preparado para amar. Deus é amor. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de amor. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Bem-aventurados os misericordiosos, estes receberão misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia faz parte do favor imerecido. Misericórdia é algo que não merecemos. Sabe quando você vê aquela pessoa e no fundo você diz para você mesmo: essa pessoa não merece. Essa pessoa justamente por quem o rei morreu. É essa pessoa justamente para quem a misericórdia foi destinada. Tantos buscando o Espírito Santo para ter mais poder. Tantos buscando o Espírito Santo apenas para ter mais poder.
Mas cuidado, porque da mesma maneira que intimidade sem conhecimento se equivale à prostituição, poder sem amor se equivale à bruxaria. Tende misericórdia de nós. Tende misericórdia da tua igreja. Tende misericórdia de nós. Compaixão, Senhor. Transforma o nosso coração de pedra. Transforma, Senhor, para que sejamos levados a levantar um clamor, a derramar lágrimas por aqueles que choram, por aqueles que não têm mais forças para clamar. E nós vemos que haja resposta, Senhor. Enche-nos. Verdadeiramente do teu amor, que a nossa resposta seja genuína. Muito mais do que movimentações, muito mais do que altos decibéis. Tu és amor, que a tua igreja seja conhecida pelo amor. Contra o amor não existem argumentos. Que a comunidade Alcance em Pinhais seja conhecida pelo amor, por servir o Deus amor. Batiza-nos no amor, no teu amor. Eram bruxos, sobre quem o Senhor mencionou em Mateus 7, aqueles que disseram em teu nome tantos milagres, em teu nome tantos demônios, em teu nome tantos sinais. Afastem-se de mim, não conheço aqueles que não fazem por amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor traz para a luz aqueles a quem o Senhor ama. O Senhor insiste, é insistente para que
aqueles a quem o Senhor ama, o Senhor nos ensina, o Senhor nos revela. Que a manifestação do Teu Santo Espírito no nosso meio seja genuíno, puro, real, conforme quem Tu és. Que o amor seja a nossa régua, que o amor seja o nosso padrão, a nossa referência. Porque se não houver amor, se não for por amor,